democracia participativa, ela é uma vertente dentro das diversas linhas teóricas que vão definir aquilo que é democracia. Duas autoras dentro da ciência política que a gente pode destacar aqui com mais renome. A primeira delas, a Hannah Pitkin, ela é nascida na Alemanha, mas ela desenvolve toda a sua carreira nos Estados Unidos, e também a Carole Pateman, que é da Inglaterra, né? Ela desenvolve seus estudos na Grã-Bretanha. As duas vão trazer o conceito de democracia participativa. E qual que é o grande questionamento dessas duas autoras? É impossível que nós possamos, então, ou que nós nos mantenhamos sob um regime que apenas opere na lógica de equilíbrio e estabilidade, sem que ele tenha uma capacidade de dialogar com a população. Essa população deixa de ser uma massa, como se diz, uma massa uníssona, e passa a ser uma soma de minorias. Soma de minorias é uma soma de diversas vertentes, diversas vozes. E o governo ele começa a ter a necessidade de dialogar de forma ativa, não a cada 4 anos, mas ativa com essa população, para que essa população lhe dê legitimidade. Então a ideia da democracia participativa ela surge deste contexto. Criação de canais que possam propiciar o diálogo entre a população e o seu governo. Na letra da nossa Constituição existem então linhas que propiciam a possibilidade da participação. E quais são os instrumentos então que a Constituição coloca? De forma muito clara, coloca o plebiscito, o referendo e as leis de iniciativa popular. Os plebiscitos, eles são consultas à população antes da implementação do ato legislativo. Só que até hoje no Brasil, nacionalmente, apenas um plebiscito foi convocado. Exatamente em 1993, para que a população pudesse escolher sobre a forma de governo, sendo ela ou monarquia ou república, e quanto ao sistema, sendo ele presidencialismo ou parlamentarismo. Referendo. Referendo também é uma outra forma que ela é prevista na nossa Constituição, foi convocado no ano de 2005, em âmbito nacional, para exatamente sobre a questão do armamento, que é uma questão que está muito em voga atualmente, onde a população foi convidada a referendar, quer dizer, a chancelar, uma lei que estabelecia que estariam proibido o comércio de armas e munições em todo o território nacional, exceto por instituições previamente listadas. E também a Lei de Iniciativa Popular. A Lei de Iniciativa Popular, ela permite que a população, recolhendo a assinatura de 1% do total de eleitores do Brasil, em no mínimo 5 estados da federação, possa apresentar um projeto de lei diretamente nas comissões legislativas. Existe também a predisposição para que a população seja consultada e participe das decisões de orçamentação pública. Então isso deu possibilidade do surgimento, por exemplo, do orçamento participativo, que é uma estrutura de participação. Por último, que temos na Constituição, a previsão para que a população possa participar na definição dos planos diretores. Tá? Os planos diretores municipais, eles têm essa previsão. Então, de forma mais, vamos dizer, direta na Constituição Nacional Brasileira, seriam esses pontos. Existe uma professora da Unicamp, Ana Cláudia Teixeira, que trabalha na sua interessante tese de doutorado, que a participação no Brasil ela passa por períodos ligados ao imaginário. E ela traz no seu início a ideia de emancipação do sujeito, que o indivíduo possa se emancipar da sua condição de oprimido e possa ser um cidadão. Posteriormente passa uma ideia de gestão compartilhada, onde o indivíduo possa fazer o controle das ações do executivo. E por final, dentro já dos governos do PT, posterior a 2002, a participação passa a ser entendida como consulta, que são os processos de conferências locais, estaduais e demais. Esse período agora é um período de reflexão, onde que os atores envolvidos com isso devem reciclar, pensar quais são os mecanismos efetivos de participação que realmente trouxeram resultado, porque muitas das políticas de participação no Brasil não trouxeram resultado. E a partir disso, sim, eu acho que nós temos espaço para que elas possam amadurecer. Nós temos que olhar os rankings de qualidade da democracia no mundo. E quando nós olhamos nos rankings, nós não escapamos de entender os nórdicos,
como os países que têm uma qualidade da democracia muito alta. Os Estados Unidos, eles têm uma particularidade ao longo da história, trazer a ideia da democracia muito clara, muito presente no cotidiano norte-americano. Então, é um exemplo também de democracia participativa que funciona, principalmente no caráter local. Mas, em termos nacionais, aí eu diria os nórdicos. Olhar a Finlândia, por exemplo. A Finlândia é um país hoje que você tem esferas onde a população ela consegue canalizar para o legislativo projetos de lei diretamente, sendo específicos para a juventude, específicos para mulheres, canais abertos online de debate, onde a população ali, se chega a 2% do total do eleitorado, automaticamente essa premissa já parte para o legislativo. Esses são países aí que a gente pode destacar que caminham dentro do viés da democracia participativa a passos largos. A democracia participativa, ela pressupõe e necessita que os representantes, eles não só existam, como eles também possam ter esse diálogo direto. Porque a democracia participativa, ela se pressupõe a ser um mecanismo auxiliar, exatamente, do sistema representativo. O sistema representativo, a que ele se predispõe? Ele se predispõe a dar igualdade a toda a população. Por quê? No dia da eleição, agora que nós elegemos nossos deputados federais, todos foram convidados às urnas. Quer dizer que todos tinham direito a um voto, todos elegeram os seus deputados, então as vozes dessa população vão estar presentes ali dentro do Congresso. Então é a representação dessas vozes. Quando eu coloco a democracia participativa e os mecanismos como um conselho, um orçamento participativo, um debate de bairro, se o governo ele se coloca, então, a serviço da população, utilizando uma ferramenta dessas para consulta e ratificação, ele consegue uma legitimidade maior e consegue ratificar tanto a participação quanto a representação. Foi muito interessante nessas últimas eleições do Brasil, nós verificamos que a sociedade, talvez pela primeira vez ao longo de toda a história, pode estar presente dentro do debate político, debatendo assuntos de política. Os atores, então, eles devem ser convidados a participar dos espaços já existentes e estimulando a ideia de que, veja bem, o debate é longo, é difícil que você chegue a um consenso, só que é a única forma com que nós temos de que a cidadania seja exercida. Exigir dos governos que os espaços sejam permeáveis à participação da população, que eles sejam existentes e que possam permitir que a população seja ouvida e aquilo que for debatido que seja levado em conta. Isto é essencial. Outro mecanismo que pode ser utilizado também por professores é ensinar aquilo que traz a nossa Constituição, dizer quais são as ferramentas, de que forma com que elas existem, explicar de que forma como que os procedimentos dentro de uma prefeitura eles existem, como que todos os procedimentos na prefeitura eles devem necessariamente ter o debate junto à população, fazer com que a população participe. Então, isso estimula muito a participação dos atores. Saber como as regras operam e estimular a participação de forma conjunta. A democracia ela caminha no sentido de sempre tender ao centro. Tender ao centro é a busca de um certo equilíbrio. Então a participação ela é uma ferramenta que auxilia a democracia a caminhar num sentido mais próximo da população, entendendo que os governantes não são anjos, como dizia já o Hamilton. Essa é a ideia então da participação ser um instrumento da vigilância da população, para que a população possa entender, principalmente no Brasil, que o governo é o governo constituído por todos nós, a sociedade. Nós somos a sociedade, assim nós fazemos parte daquilo que é nosso. Eu entendo de que forma com que as instituições trabalham, de que forma com os procedimentos são dados, como a orçamentação pública é feita, consigo debater, ter acesso às informações, dialogar, chegar no meu bairro, conversar com as pessoas, me apropriar. Então a ideia é que busquemos sempre um equilíbrio. E com a democracia participativa, trazendo essa ideia de uma relação ativa,
com capacidade de responsividade, onde o governo possa responder às demandas da população de forma ativa, presente, isso sim caminha no sentido de aprimorar a nossa democracia. Você tem canais que respeitam a individualidade desse cidadão. Ele não se entende como auxiliar, ele se entende como parte integrante.